Te agradecemos, Pai, e louvamos o Teu nome por este tempo que teremos aqui. Sabemos que o Senhor vai fazer grandes coisas, o Senhor vai falar ao nosso coração, o Senhor vai transformar a nossa vida. Nós te rendemos graças, porque o Senhor é bom. Louvado seja o Teu nome. Que seja assim em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, meus amigos. Lembrando vocês, se inscrevam no meu canal no YouTube, Ronaldo Bezerra. Se inscrevam lá, ativem o sininho de notificações, clica lá no sininho de notificações. Não esqueça desse detalhe importante. Faça os seus comentários nas mensagens, nas músicas. Dê um like nos vídeos. É tão importante isso. Tá bom, gente? Deus abençoe vocês. Eu queria começar esse nosso encontro aqui fazendo uma pergunta que eu creio ser importante. Quais as lições? Que lições você aprendeu ano passado, hein? Quais foram as lições aprendidas no ano que passou? Você pode comentar aqui? Escreva. Que lições ficaram para você? Quais as lições aprendidas em tudo que você viveu o ano passado? O ano de 2021 que se passou. Estamos começando agora o ano de 2022. Mas quais foram as lições? Olha lá o Daniel dizendo, reconstruir sempre. É isso aí, meu mano. Quais lições? Vamos lá, escrevam, por favor. Deixe aqui a sua mensagem, a sua contribuição. Quais as lições? Débora Leal disse, viver a cada dia o seu mal. Ludmila, confiar em Deus em todo o tempo. O Carlos, a melhor lição que tirei de 2021 é a reconstrução. O que mais? A Drica disse, o quanto eu dependo de Deus. A Salete Nunes escreveu, viver um dia de cada vez, pois o amanhã não existe. Quais as lições que vocês aprenderam, meus amigos, o ano que passou? A Maris Calice escreveu, em chamas para Deus, devemos ter intimidade com o Criador. Mirna escreveu paciência. A Márcia, ter total dependência do Senhor. Arlindo, Deus não nos abandona nunca. Vamos lá, pessoal. Vamos escrevendo aqui, eu vou lendo enquanto vocês escrevem. Meu amigo pastor Beto Passos escreveu que a lição é amar e valorizar ainda mais a família. A Sandra Meire Nogueira disse, não desistir. A Sandra Maria Reis, pastor, eu aprendi que a vida é curta, temos que valorizar tudo e todos. Muito bom, gente, vamos lá. Confiança em Deus, a Rosemary escreveu. A Maísa, resiliência, dependência de Deus e intimidade. Amar incondicional a todos, amor incondicional a todos. Colocar Deus em primeiro lugar, escreveu a Ingrid. Quais as lições? Vamos lá, pessoal, escrevam as lições do ano que passou. A maior lição em 2021 foi perceber o quanto Deus é importante para mim. O que mais? Vamos lá. Jacksônia, aprendi a calar, a orar e confiar mais em Deus. A Beth Neri, buscar primeiro a Deus. Beto Passos, lição, confiar plenamente no Senhor. Roseli, fé, esperança, amor e muita gratidão ao Senhor. Andréa Grazia, todos esses exemplos citados. Muito bom. A Marta Ribeiro, aprendi o quanto sou dependente de Deus. Muito bom. Virgínia,
Viver e aproveitar cada instante, ter muita fé e confiar nas promessas de Deus. Dani Batista, confiança, dependência, descanso e confiança em Deus. Muito bom, gente. Marta Freitas, Alves Freitas, valorizar tudo que Deus nos dá. Patrícia Dias, que Deus cura todas as dores. Muito bom. Luciane Lima escreveu: aprendi a ser mais dependente de Deus. Tatiane Souza, aprendi a confiar em Deus. Luciane Lobo também, confiar em Deus. Muito bom, pessoal, muito legal. Muito bom. A Maris Calices comprou um selinho, adquiriu um selinho da live aqui, gente. Obrigado, viu? Obrigado, querida. Deus te abençoe por adquirir o selinho aqui no Instagram. Muito bom. Show de bola. É isso aí, pessoal. Eu queria deixar um texto com vocês já bem conhecido. Bem conhecido. O apóstolo Paulo escreveu lá em Filipenses, pessoal. Capítulo 3. Filipenses no capítulo 3. Se você tem a sua Bíblia fácil aí com você, suas anotações, você pode anotar. E olha só o que aqui diz o texto, meus amigos. Diz assim, Filipenses 3, versículo 13. Irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Amém. Que texto, gente, que texto. Que o Senhor te abençoe na meditação deste versículo. Vocês me ouvem bem? Está tudo ok? Me deem um sinal, me dê um toque, está tudo ok, dá um joinha. Muito bom. Então, pessoal, quero deixar aqui um pensamento com vocês em cima desse texto. Eu sei que vocês já ouviram tantas ministrações em cima deste versículo, tantas mensagens. É um texto que nós lemos tantas vezes, fomos tão abençoados através desse texto, mas a palavra de Deus se renova na nossa vida, não é verdade? E, gente, nós agora estamos diante de mais um ano. Chegou, né? 2022. Hoje já é dia 6 de janeiro de 2022. E assim vai passar o ano muito rápido. Como o tempo passa veloz, não é verdade? E rapidamente. É impressionante. E pensando hoje sobre a rapidez com que o ano passou de 2021, eu me lembrei de uma poesia de Olavo Bilac sobre o tempo. Olavo Bilac, ele fala sobre o tempo, e essa poesia diz o seguinte, olha só que interessante. A poesia diz assim: sou o tempo que passa, sem princípio, sem fim, sem medida. Vou levando as vaidades da vida. A correr de segundo em segundo, vou formando os minutos que correm. Formo as horas que passam no mundo. Formo os anos que passam e morrem. Ninguém pode evitar os meus danos. Trabalhe porque a vida é pequena e não há para o tempo demoras. Não gaste os minutos sem pena. Faça caso das horas. É uma poesia aqui do Olavo Bilac sobre o tempo, muito bacana, não é verdade? Sabe, gente, a chegada de um novo ano traz
para nós muitas expectativas, não é verdade? E traz esperanças de um futuro melhor, de um tempo futuro melhor. As pessoas nessa época, elas cumprimentam-se e desejam umas às outras um feliz e um próspero ano novo, não é verdade? É assim que a gente tem feito quando a gente encontra com as pessoas, quando a gente liga para um amigo, para um familiar, logo a gente diz: olha, desejo a você um feliz 2022, que seja um ano abençoado, próspero e frutífero na sua vida. Assim que a gente deseja. E é isso que eu desejo, inclusive, para você. Para muitos aqui que eu não pude desejar um feliz ano novo, faço isso agora. Que vocês tenham realmente um feliz e próspero ano novo. Que tudo que vocês fizerem seja próspero mesmo, seja frutífero, seja abençoado, seja abençoador. Que assim seja na vida de cada um de vocês. Amigos, todos querem ter um ano melhor. Quem não deseja isso? Quem não deseja? Quem não quer uma guinada na vida, algo melhor? Todos nós queremos. E eu creio que ano novo é ocasião oportuna para que a gente possa falar de mudanças em várias áreas da nossa vida. É um tempo oportuno. Mas para nós termos um ano novo melhor, nós precisamos esquecer as coisas que ficam para trás e avançar adiante em direção a alvos claros, como Paulo aqui nos estimula. Então, gente, quais devem ser os nossos posicionamentos para que o ano novo seja melhor? Quais devem ser as nossas atitudes para que o ano novo seja um ano de vitória? E aí eu quero destacar 3 atitudes, 3 posicionamentos importantes diante do texto que nós lemos. Eu quero pensar aqui no próprio texto 3 coisas, 3 atitudes, 3 posicionamentos para que a gente tenha um 2022 muito melhor. E o primeiro desafio, a primeira atitude que eu deixo ao seu coração, você que está anotando, anote mesmo. A primeira coisa que eu quero deixar a vocês é a seguinte: não olhe para trás. Essa é a primeira atitude, esse é o primeiro posicionamento. Não olhe para trás. Não olhe para trás. Lá em Gênesis capítulo 19, diz que a mulher de Ló olhou para trás e converteu-se numa estátua de sal. Os anjos conseguiram tirar a mulher de Ló de Sodoma, mas não conseguiram tirar Sodoma de dentro dela. Interessante isso. Interessante. Ela deveria ter feito isso, mas ela não fez. Ela olhou para trás e ficou transformada em uma estátua de sal. Então, neste novo ano, Jesus está dizendo: lembrai-vos da mulher de Ló. Lá em Lucas 17, versículo 32, Lucas 17, 32, Jesus disse isso. Lembrai-vos da mulher de Ló. Não fique pensando, meu amigo, minha amiga, não fique pensando e olhando para o passado. Não. Jogue o lixo no lixo e traga à sua mente hoje, nesse momento, aquilo que te traz esperança. Faça isso. Traga à sua mente aquilo que traz esperança. E lembre-se de algo muito importante. Passado é lugar de referência, não de residência. Eu vou repetir isso para você. Passado é lugar de referência, não de residência. Paulo diz aqui no texto que nós acabamos de ler, ele diz: uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam. Não foi isso que ele falou? Esquecendo-me das coisas que para trás ficam. Eu acredito que Paulo aqui não está dizendo que nós devemos nos esquecer das coisas boas
que aconteceram neste ano que passou na nossa vida. Não, não é isso. Ele não está dizendo que você deve esquecer do aniversário do seu marido, do aniversário da sua esposa, dos seus filhos, ou esquecer dos momentos especiais do seu casamento, ou dos momentos felizes que você teve com a sua família, dos passeios com os amigos, da promoção no trabalho. Não, gente, não é isso que Paulo está dizendo. Aliás, há muitas coisas que nós guardamos na nossa memória. Nós registramos. Então, por exemplo, tem gente que registra muito bem o primeiro dia do trabalho, o primeiro dia na faculdade. Você se lembra? Os dias da lua de mel, o primeiro namorado, a primeira namorada, né? Os amigos da infância, os familiares queridos que já partiram. Nós nos lembramos. E Paulo não está dizendo para a gente esquecer essas coisas, não é isso que ele está dizendo. Por outro lado, ele também não está dizendo que a gente deve deletar as coisas ruins, não é isso, né? Porque nós não vamos esquecer os momentos ruins que nós vivemos, as dores, as tristezas, as perdas, as lágrimas. Gente, é impossível, queridos. É impossível nós esquecermos as coisas boas e ruins que vivemos, momentos fortes na vida. É impossível deletarmos. É impossível. Isso fica registrado na nossa memória. Por quê? Porque a nossa memória, pessoal, é uma parte viva. Como eu já disse na live anterior, a memória é uma parte viva que está dentro de nós. Mas Paulo diz que nós devemos esquecer algumas coisas. Paulo está dizendo, esquecendo-me, ele está falando que a gente tem que esquecer. Mas o que significa esse esquecer? Né? Lembre-se, mais uma vez, que a nossa memória é uma parte viva que está dentro de nós. Então, gente, esquecer não significa passar uma borracha mágica na nossa memória, mas significa darmos um outro sentido, um outro significado àquilo que vivemos. É sermos curados das nossas memórias. É isso. Nós precisamos ser curados daquilo que pode nos afastar de Deus. Acredite, há lembranças que podem nos afastar de Deus. Sabia disso? Eu vou dar um exemplo para vocês. O exemplo lá do Evangelho de João, no capítulo 11. 4 dias após o enterro de Lázaro, diz o texto que Jesus chega a Betânia. E ao ver Jesus, Marta, aflita e angustiada, ela diz o seguinte: Senhor, se tu estivesses aqui, o meu irmão não teria morrido. Os sofrimentos de Marta, gente, fizeram com que ela esquecesse algo importante. O quê? Deus sempre está presente em todos os momentos da nossa existência, inclusive naqueles momentos mais difíceis. Então, o momento de dor e sofrimento de Marta fez com que ela se esquecesse desse detalhe importantíssimo, que Deus se faz presente em todos os momentos, em todas as horas da nossa vida. Ele está na casa da festa, mas ele também está na casa do luto. Então, gente, aqui esse é um detalhe muito importante que nós temos que tomar muito cuidado, porque existem lembranças que podem nos afastar de Deus, e nós precisamos ser curados daquilo que pode nos afastar de Deus, porque Deus sempre está conosco em todos os momentos da nossa vida. Muitos pensam do mesmo jeito que Marta pensou. Tem muita gente pensando igualzinha a Marta. Acreditam que nos momentos difíceis do ano que passaram, né, que as dores, as dificuldades, Jesus não estava presente. Jesus não esteve presente. Tem gente que pensa isso. Mas a palavra de Deus diz, amigos, é a palavra de Deus que diz. Gênesis, por exemplo, Gênesis 28:15,
Diz: eis que estou contigo, diz o Senhor, e te guardarei por onde quer que fores, e te farei voltar a esta terra, porque te não desampararei, até cumprir eu aquilo que te hei referido. Olha que bênção. Outro texto conhecido, Isaías 43, versículo 2, diz: quando passares pelas águas, diz o Senhor, eu serei contigo. Quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Mateus capítulo 28, versículo 20, diz: e certamente estarei convosco, disse o Senhor, até a consumação dos séculos. Estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Portanto, meu amigo, meu irmão, minha irmã, liberte-se das lembranças que podem te afastar de Deus e creia que Ele está e estava presente em todos os momentos do ano que passou e do ano agora que se inicia também, e assim vai ser a vida inteira. Ele está presente. A segunda coisa que eu quero deixar para vocês em cima desse texto, a segunda atitude que nós temos que ter, olhando para esse texto de Filipenses 3, é o olhe para frente. Olhe para frente. Anote isso. Então, a primeira atitude nossa, o primeiro posicionamento é não olhar para trás, não olhe para trás. Segundo, anote isso que é importante, olhe para frente. Não olhe para trás, então olhe para frente. Por quê, pessoal? É para frente que se anda. É para frente. É o que Paulo está falando. Esquecendo-me das coisas que para trás ficam, e agora ele diz, avançando para as coisas que estão diante de mim. É para frente. Então, pessoal, 2022 é tempo de avançar. É hora de avançar. Às vezes a gente pensa o seguinte, se eu tivesse feito isso de uma outra forma, talvez fosse melhor. Se eu tivesse feito aquilo de um outro jeito, talvez o resultado seria diferente. E a gente se enche de culpa. Gente, quantas vezes nós ficamos arrependidos com coisas que dissemos ou fizemos, e como gostaríamos nestas horas de ter o poder de modificar o passado. Como gostaríamos. Se existisse, a máquina do tempo. Quantos de nós gostaríamos de ter uma máquina do tempo para poder voltar atrás e fazer diferente? Mas, pessoal, compreenda, olha isso. Compreenda que o tempo é como uma estrada de sentido único. O tempo é como uma estrada de sentido único. Nós não podemos entrar em sentido contrário, porque ela só tem um sentido. Não tem jeito. O tempo não volta. E é por causa da inflexibilidade do tempo que nós devemos seguir o conselho de Paulo, quando ele diz, avançando para as coisas que estão diante de mim. É para frente, vamos avançar. Mas afinal, que coisas são estas que estão diante de nós? Nós podemos dizer que são as coisas deste mundo. Os bens materiais, as riquezas, o trabalho, é o que está diante de nós. Mas olha um exemplo interessante. Miqueias na Bíblia, ele não olhou para as coisas deste mundo, para as coisas materiais. Nos dias de Miqueias, havia uma grande apostasia em Israel. Ninguém confiava mais em ninguém. Para você saber aqui, olha só, anote o texto, Miqueias capítulo 7, versículos 5 e 6, diz o seguinte, olha só, não creiais no amigo, nem confieis no companheiro. Guarda a porta de tua boca, aquela que reclina sobre o teu peito, porque o filho desprezará o pai,
despreza o pai. A filha se levanta contra a mãe. A nora contra a sogra. Os inimigos do homem são os da própria casa. Miqueias, capítulo 7, versículos 5 e 6. Você vê que hoje em dia não é diferente. Mas o detalhe, Miqueias olhava para o Senhor. Ele olhava para quem, gente? Para o Senhor, porque no versículo 7, olha o que ele diz. Primeiro ele faz essa declaração, versículos 5 e 6 ele faz essa declaração, que eu acabei de citar. Mas no versículo 7, sabe o que ele diz? Eu, porém, olharei para o Senhor e esperarei no Deus da minha salvação. O Senhor, meu Deus, me ouvirá. Olha que lindo isso, gente. Ele está dizendo, eu não vou olhar para essas coisas. Como ele estava dizendo aqui, é filho que despreza pai, é filha que se levanta contra a mãe, é a nora que se levanta contra a sogra, os inimigos surgem, enfim, o amigo que trai. Mas ele diz, eu, porém, olharei para o Senhor e esperarei no Deus da minha salvação. O Senhor, meu Deus, me ouvirá. Então, quantos hoje olham para as coisas materiais? Não é? Quantos hoje olham para os erros e os pecados dos outros? Quantos? Quantos hoje olham para homens? Olham para trás e morrem espiritualmente? Quantos e quantos? Mas o escritor aos Hebreus, lá no capítulo 12, pessoal, o escritor aos Hebreus, no capítulo 12, versículo 1 e 2, ele diz assim: corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Hebreus 12, 1 e 2. Então, Deus tem colocado Jesus diante de você. Caminhe nesta vida sempre olhando para Jesus, que está à sua frente. Mas lembre-se também que Deus tem colocado diante de você uma família, uma igreja, irmãos queridos, amigos preciosos, colocado a sua palavra. Deus tem colocado tudo isso diante de você. Tudo isso é bênção de Deus. E no ano que entra, agora esse ano que se inicia, gente, avance. Avance com mais comunhão com os irmãos. Avance com mais oração. Avance com mais vida de louvor. Avance com mais compromisso com Deus e compromisso com o reino de Deus. Com mais envolvimento na obra de Deus. Avance. Avance com a palavra de Deus e com a sua igreja e com a igreja. Avance. Corte hoje ainda os laços que te prendem ao passado e avance. Porque adiante, creia, Deus tem vitória para você. Deus tem vitória para você. E terceira atitude que eu queria deixar para vocês aqui, diante do texto que nós lemos de Filipenses capítulo 3, versículo 13 e 14. A terceira atitude, a primeira, vamos lembrar aqui, né? A primeira atitude, primeiro posicionamento para a gente ter um ano melhor, para a gente ter um ano de vitória. Primeiro, não olhe para trás. Segundo, olhe para frente. E terceiro, seja determinado e tenha alvos definidos. Seja determinado e tenha alvos definidos. Qual era o alvo de Paulo, hein, pessoal? Qual era o alvo do apóstolo Paulo? Se nós analisarmos todo o contexto desse texto que nós acabamos de ler, nós vamos encontrar. Veja, o alvo de Paulo era a perfeição em Jesus Cristo. Esse era o alvo de Paulo, a perfeição em Jesus Cristo. Na vida cristã, gente, não existe marcha ré. O cristão tem que andar sempre para frente. Veja só, no versículo 14, Paulo está dizendo assim, eu prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus.
Então, gente, tenha alvos claros para este ano que está iniciando. Ore a Deus, fale com o Senhor, peça a Ele que te ilumine, trazendo direção sobre estes alvos. Paulo tinha alvos claros. 1 Coríntios, capítulo 9, versículo 26, 1 Coríntios 9, 26, Paulo diz o seguinte, olha o que ele diz, pessoal. Ele diz assim, assim corro também eu, não sem meta, assim luto, não como desferindo golpes no ar. É o que ele diz. Ou seja, ele está dizendo assim, ó, assim eu corro, mas tem uma meta, né? Assim eu luto, mas não desferindo golpes no ar. Então, gente, quem tem alvos de Deus deve também ter disciplina para alcançá-los. Né? Aí no versículo 27 desse texto que eu falei para vocês de 1 Coríntios capítulo 9, né? Paulo está dizendo o seguinte, subjugo o meu corpo e o reduzo à escravidão. Então, olha o que ele diz, versículo 26 e 27. Paulo está dizendo o seguinte, assim corro também eu, não sem meta. Assim luto, não como desferindo golpes no ar. Subjugo o meu corpo e o reduzo à escravidão. Então, pessoal, para ser vencedor, o atleta precisa treinar diligentemente, é ou não é? E até mesmo o atleta precisa se submeter a certos sacrifícios de alimentação, né? Dormir mais cedo, acordar mais cedo, treino, tem que submeter a alguns sacrifícios. Não é verdade, gente? Tem que ter uma vida mais regrada. Então, gente, nós temos que ter meta, nós temos que ter propósito, nós temos que ter disciplina e objetivo na vida. E na corrida da vida, gente, é importante saber antecipadamente aonde nós desejamos chegar e lutar para alcançar o alvo estabelecido. Para que o seu ano novo seja um ano de vitória, defina os seus alvos e inicie agora a caminhada. Então essas três coisas me chamam a atenção nesse versículo, pessoal. Nesses dois versículos que lemos de Filipenses capítulo 3, versículo 13 e 14, que mostram para nós aqui posicionamentos, atitudes para a gente ter um ano melhor, um ano de vitória. Então Paulo está dizendo assim, em outras palavras aqui, Paulo está dizendo o seguinte, olha, pessoal, não olhe para trás, olhe para frente. E ele continua dizendo, sejam determinados e tenham alvos definidos. Porque ele disse, eu prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Amém, gente? Eu quero concluir com vocês esse nosso pensamento, essa nossa devocional da noite aqui, e dizer o seguinte para vocês, que neste ano novo, não olhemos para trás, mas olhemos para frente, para o alto e para o alvo, que é Cristo Jesus. Que seja assim, olhando para o Senhor, o autor e consumador da nossa fé. Gente, o tempo não passa. Na verdade, o tempo é eterno. Nós é que passamos pelo tempo. É diferente. Não foi o ano que ficou velho. Não, fomos nós que envelhecemos 365 dias em relação ao tempo. É diferente. Então, em face disto, nós necessitamos usar bem o ano, os meses, as semanas, os dias, as horas, os minutos e os segundos de maneira agradável diante de Deus. Então, que neste ano novo façamos um pacto com Deus diariamente. Do quê? Que pacto que a gente tem que fazer? De ler mais a Bíblia, de orar mais, de evangelizar,
de servir mais a Deus e as pessoas, de termos um envolvimento, façamos um pacto de termos um envolvimento na obra de Deus, um pacto de sermos generosos, sabe, de abençoarmos uns aos outros, você ser um canal para abençoar alguém. Faça um pacto com Deus, diga: Senhor, eu faço um pacto com o Senhor, ser um canal para abençoar alguma pessoa, para abençoar alguém. Eu quero ler mais a Bíblia, eu quero orar mais, eu quero ser mais bênção na vida de alguém, eu quero amar mais, eu quero perdoar mais, eu quero uma vida de santidade, eu quero ser mais fiel, eu quero honrar o teu nome, honrar a Deus com a minha vida, com as minhas finanças, honrar a Deus a ti, Senhor, com os dons e os talentos que o Senhor me deu. Faça esse pacto com o Senhor. Entrega o teu 2022 ao Senhor. Confia nele e o mais ele fará. Entrega o teu 2022 ao Senhor. Confia nele e o mais ele fará. E anote esse último versículo que eu deixo para vocês, de Provérbios 16, 3. Provérbios 16, versículo 3. Anote e guarde esse texto no seu coração, que diz assim: consagre ao Senhor tudo o que você faz, e os seus planos serão bem-sucedidos. Consagre ao Senhor tudo o que você faz, e os seus planos serão bem-sucedidos. Meus irmãos, obedeça esta palavra e desfrute dos resultados desta promessa em 2022. E tenha um ótimo e feliz ano novo. Seja um ano próspero, abençoado e abençoador. Para você, para sua casa, sua família, seu ministério, seu trabalho, todas as áreas da sua vida. Que você seja renovado, que você seja renovada, fortalecido, fortalecida em todas as áreas da sua vida. Que você possa experimentar mais da graça de Deus neste ano, que a unção do Espírito Santo de Deus seja derramada sobre você de maneira abundante. Que você seja muito mais usada por Deus neste ano. Que você seja muito mais generosa este ano. Que você ame muito mais a Deus e as pessoas este ano. Que você avance. Que você esqueça aquilo que ficou para trás. E olhe para frente e avance para aquelas coisas que estão diante de você. E você prossiga para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. E que assim seja, em nome de Jesus. Pai, que seja assim tudo isso que nós conversamos nesta noite. Que esta palavra se cumpra na nossa vida. Nós não queremos ficar olhando para trás. Nós não queremos ficar como a mulher de Ló, que virou estátua de sal de olhar para trás. Nós não queremos viver assim, olhando para o passado, nos apegando às coisas passadas, mas nós queremos ser curados das nossas memórias. Tudo aquilo que nós vivemos em 2021, de ruim, Pai, que nós possamos dar um outro sentido, um outro significado a tudo isso que vivemos. Que aprendamos as lições necessárias e que possamos agora então seguir em frente, olhar para frente. Olhar para o autor e consumador da nossa fé, que nunca nos abandona, nunca nos rejeita, nunca nos deixa para trás. E assim também, Senhor, termos alvos, como aprendemos hoje, sermos determinados, que possamos ser determinados, que possamos ser assim e ter alvos definidos. Ajuda-nos a sermos determinados, perseverantes. Queremos ser assim e ter alvos definidos na nossa vida. Porque eu tenho a plena convicção de que a bênção do Senhor
vai se manifestar sobre a nossa vida. Nós queremos iniciar essa caminhada, sim, Senhor, desse jeito que nós falamos. E o Senhor vai nos abençoar. Te peço a bênção do Senhor sobre tudo que fizermos durante este ano de 2022. Que a bênção do Senhor seja derramada sobre cada um de nós e a nossa família também. Que assim seja. Em nome de Jesus. Amém.